Você certamente já ouviu em algum lugar a respeito das tribos indígenas, pelo menos uma vez, não é? Se sim, já ouviu falar sobre os Yanomami? Caso você não conheça sobre a cultura dessa tribo incrível, hoje estaremos falando a respeito dela. Mas antes de começarmos, já deixe o seu gostei nesse vídeo. Com ele, o YouTube vai levar esse vídeo para outras pessoas que também se interessam por esse assunto. Conto com a sua ajuda. A tribo Yanomami é um exemplo extraordinário da coexistência de uma cultura e seu ambiente. Isto lhes permitiu permanecer relativamente isolados em seus territórios localizados na América do Sul, estendendo-se do norte do Brasil ao sul da Venezuela. É amplamente aceito que a tribo Yanomami está entre as maiores populações indígenas da região e seu estilo de vida tradicional tem sido preservado por séculos. Eles têm um profundo conhecimento das florestas e montanhas que os cercam, tornando-os um bem inestimável para a comunidade global. Eles são uma população indígena que vive na floresta amazônica, com um modo de vida e cultura distintos. Seu território se estende por mais de 192 mil quilômetros quadrados, e são encontrados em ambos os lados da fronteira Brasil-Venezuela. O nome tribo Yanomami significa seres humanos em sua língua nativa. Eles são caçadores e agricultores que dependem fortemente dos recursos naturais de seu ambiente. Eles têm uma profunda conexão com sua terra e praticam um estilo de vida tradicional com crenças espirituais antigas. Nos últimos anos, a tribo Yanomami tem estado sujeita a ameaças de exploração madeireira ilegal, atividades de mineração e políticas governamentais que ameaçam sua cultura e seu modo de vida. Apesar destes desafios, a tribo Yanomami continua a lutar por seus direitos e pela proteção de suas terras. Os Mochihatete são um subgrupo da tribo Yanomami, vivendo em total isolamento nas profundezas da floresta tropical amazônica. Eles conseguiram preservar sua cultura e tradições sem nenhum contato com o mundo exterior. Os Mochihatete dependem exclusivamente do que cultivam e caçam de seu ambiente natural para suas necessidades de sobrevivência. De acordo com a Associação Yanomami, o Turaka, os Mochihatete compartilham o mesmo tronco linguístico com outras tribos Yanomami, o que é uma evidência da unidade deste grupo étnico. Este subgrupo isolado da tribo Yanomami tem sido capaz de manter sua cultura e modo de vida por séculos devido ao seu compromisso com a autossuficiência e resiliência, entre as duras condições ambientais. Em um mundo em constante mudança, é inspirador ver que algumas partes das culturas antigas permanecem intactas. A tribo Yanomami no Brasil é um povo indígena da Amazônia que depende em grande parte da caça, da agricultura e da pesca para sua subsistência. Embora a caça represente apenas 10% do seu consumo alimentar, ainda é uma habilidade altamente prestigiada entre os homens e a carne é compartilhada com amigos e familiares. Em troca, eles recebem a carne de outros caçadores. As mulheres são responsáveis pela parte agrícola, cultivando cerca de 60 cultivos diferentes que respondem por 80% de seus alimentos. Elas também colhem nozes, mariscos, larvas de inseto e mel silvestre, que é muito apreciado por elas. Esta estrutura de subsistência é única para a tribo Yanomami e outras tribos no Brasil e tem sido praticada por muitos séculos. Eles, como muitas outras tribos no Brasil, são caçadores-coletores e agricultores itinerantes que só precisam trabalhar em média 4 horas por dia para sobreviver. Isto deixa muito tempo para atividades de lazer e para aprender a vida vegetal local, com os Yanomami conhecendo 500 plantas diferentes utilizadas para alimentação, medicina e outros artefatos. Eles se sustentam através da caça, coleta, pesca e cultivo em grandes campos localizados na floresta. A tribo Yanomami conseguiu assim manter seu estilo de vida tradicional à medida que as sociedades modernas se desenvolveram ao seu redor. Isto é possível pelo fato de que eles não precisam de muito trabalho para assegurar suas necessidades básicas, permitindo-lhes passar mais tempo em atividades de lazer. Com certeza, se eu precisasse trabalhar poucas horas para sobreviver, eu também aproveitaria a minha vida ao máximo. Comenta aí as coisas que você faria se precisasse trabalhar apenas 4 horas por dia. A tribo Yanomami é nativa do Brasil e está estabelecida na região da Serra da Estrutura há quase 15 anos. Nesta região, eles vivem em grandes casas comunitárias chamadas yanos ou chabonos, que podem acomodar até 400 pessoas, e a área central é usada principalmente para atividades como rituais, festas e jogos. Infelizmente, eles vivem em uma região com uma alta concentração de mineiros ilegais operando a poucos quilômetros de distância de seu yano.
Este exemplo de exploração de recursos na Amazônia destaca o quão vulneráveis são muitas das tribos indígenas do Brasil. Os Yanomami não são a única tribo no Brasil, mas sua situação é um exemplo do que várias outras tribos enfrentam devido ao influxo de garimpeiros ilegais em suas terras ancestrais. Apesar do perigo representado pela mineração ilegal, a tribo Yanomami ainda vive fora da terra e continua a lutar por seus direitos à sua terra e cultura. Existem também outras tribos conhecidas no Brasil. A tribo Aikanã. A tribo Aikanã esteve certa vez localizada em terras ricas próximas ao rio Tanaru, a oeste do rio Pimenta Bueno. Ao se transferirem para sua atual terra indígena, trouxeram consigo 2 outros povos, os Quazá, também chamados de Quasa, então conhecidos como os Arara e os Latundê. É importante notar que estes diferentes grupos vieram com suas próprias culturas e línguas únicas. A tribo Aikanã mostra um grande exemplo da força e coragem dos povos indígenas em preservar seu patrimônio, cultura e língua, apesar do deslocamento devido à colonização. Ao reunir diferentes tribos, a tribo Aikanã demonstrou notável resiliência ao trabalhar em conjunto para sustentar e compartilhar sua cultura. A tribo dos Aikeuara. A tribo Aikeuara tem tido uma história tumultuada desde o início do século XX. A fim de fugir dos repetidos ataques dos Xikrin, eles se mudaram para um novo local e entraram em contato permanente com os brancos em 1960. No entanto, este contato não foi isento de suas dificuldades, pois 2/3 da população da tribo se perderam devido a uma epidemia de gripe. Posteriormente, mais 6 pessoas pereceram devido a uma epidemia de varíola que ocorreu em 1962. A tribo Aikeuara abandonou suas medidas de controle de natalidade e experimentou uma recuperação impressionante da população, atingindo 185 pessoas em 1997. A resiliência e perseverança da tribo Aikeuara é notável e deve ser comemorada por suas realizações ao longo dos anos. A tribo dos Akuntsu. A tribo Akuntsu foi drasticamente reduzida a apenas 5 sobreviventes vivendo em pequenas malocas próximas umas das outras. Esta área está localizada no Igarapé-Omerê, um afluente da margem esquerda do rio Corumbiara, no sudeste de Rondônia, e agora é mantida como uma pequena reserva florestal. Apesar de sua floresta equatorial e da presença de pequenos morros, a região está seriamente ameaçada pelo avanço das frentes agrícolas. A causa deste declínio tem sido atribuída à interdição de uma fazenda privada localizada na área pela FUNAI no final dos anos 80. A tribo Akuntsu se depara com um futuro incerto, pois não consegue se proteger das forças destrutivas do desmatamento e da expansão. Essas são 3 das dentre as várias outras tribos indígenas. Mas agora voltando à tribo dos Yanomami. Ângela Cachuiana, membro da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, enfatiza a importância de respeitar a autonomia de escolha dos Mochihatet Tepe, uma tribo Yanomami isolada. Ela acredita que é essencial preservar seu modo de vida e cultura que os mantém vivos. O avanço da mineração em sua região tem causado preocupação com a segurança desta tribo e, portanto, um compromisso do Estado brasileiro é necessário para protegê-los. Não só os mineiros devem ser removidos de seu território, mas também a proteção territorial de longo prazo deve ser assegurada pelos órgãos competentes, a fim de garantir a preservação do modo de vida desta tribo. Quais são as outras tribos indígenas localizadas no Brasil que você conhece? Diga nos comentários. Se inscrevendo no canal agora, você não perde nenhum dos próximos conteúdos. Clique no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Antes de acabar esse vídeo, eu tenho um recado para você. Você sabe que o inglês é a língua universal do negócios, mas você ainda está lutando para se comunicar com confiança em situações de trabalho? Não deixe mais o seu nível de inglês ser um empecilho em sua carreira. Com esse curso de inglês, você aprenderá a se comunicar de forma eficaz com colegas de trabalho estrangeiros, expandirá suas oportunidades de negócios e estará preparado para se destacar no mercado global. Não perca mais uma oportunidade por falta de habilidade em inglês. Inscreva-se nesse curso agora e dê o primeiro passo em direção ao sucesso. O link está na descrição.